Como você lida com a lista de afazeres da sua casa? Existe divisão de tarefas por aí? O meu nome é Marina Mels e eu mergulho de muitas coisas no meu relacionamento, e a divisão de tarefas é uma delas. Ainda assim, as renegociações são constantes. Meu nome é Thiago Raca e eu lido com meus afazeres domésticos jogando tudo pra cima. Quem tiver lá em cima me ajude. Ai, o meu nome é Larissa Guerra e se não fosse a Solange, que é diarista, fada, sensata, dona da porra toda, que vem uma vez por mês na minha casa faz uns 4 anos, eu provavelmente já teria saído pra comprar cigarro e nunca mais voltado pra minha casa, tá? E sim, hoje a gente vai falar sobre um tema que aparece várias vezes em vários episódios aqui no Donas, sem nunca ter de fato tido um episódio só pra ele: os afazeres domésticos. E pra isso, a gente decidiu falar sobre o tema com um homem, tá? E não qualquer homem, um homem diarista, gente. A gente abriu a cota para o Thiago Raca bater um papo com a gente. Então, escolha o seu produto de limpeza favorito, pegue o seu paninho e boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da Porra Toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Faça um exercício rápido. Em uma roda de conversas, quantas vezes você já ouviu um homem falar sobre truques e dicas de limpeza doméstica? E quantas vezes você já trocou ideias sobre faxina com a sua mãe, familiares e amigas? Como limpar o box do banheiro, como limpar o micro-ondas, qual produto para tirar a mancha das roupas? Todas nós temos algum truquinho de limpeza à disposição para compartilhar com a amiga, né? Também pudera. Uma pesquisa que foi desenvolvida pela ONG Think Olga aponta que as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado doméstico, veja só você. Gastando em média 21 horas semanais, o que soma 7 anos de nossas vidas inteiras. E além disso, a pesquisa constatou que a cada 100 homens que casam, 12 já não lavavam roupa antes do casamento e outros 38 deixam de lavar. Já as mulheres, a cada 100 que casam, 93 já lavavam as roupas antes e uma delas passou a lavar. Aprender a cuidar da casa talvez seja uma das lições que a gente começa a ter desde pequenas. Aprende-se que a gente precisa manter a casa brilhando. Aprende-se a dizer não repara a bagunça, sempre que alguém nos visita ou sempre que pega a gente desprevenida em casa. Existe alguma desconstrução e um papo sério rolando sobre divisão de tarefas. E o peso dessa carga é física e mental em nossas vidas. E tem gente como o Thiago Raca, o @homemdiarista, criando conteúdo e mostrando de uma forma bem didática e leve que cuidados com a casa deveriam ser uma tarefa de todo mundo. Por isso que a gente chamou ele aqui também, porque ele é a minha celebridade favorita do Twitter. Então, bem-vindo, Thiago, dá oi e se apresenta para quem tá usando o Twitter errado gente, e não te conhece. Obrigado pelo convite, Marina. Obrigado pelo convite, Larissa. Assim, eu adoro falar sobre faxina, então, assim, se vocês quiserem me interromper, pode me interromper porque eu falo muito. Vem que a gente quer tudo, a gente quer saber tudo de Thiago Raca, de homem diarista. Quero começar então que você conte como que você se tornou diarista e como teve a ideia de contar sobre isso nas redes sociais. Então, começou, né, no período da pandemia. Eu fiquei desempregado, eu trabalhava em hotelaria, sempre a minha função sempre foi atendimento em hotelaria. E aí, naquele momento que eu estava desempregado, precisava de uma renda, um amigo me sugeriu para fazer faxina, porque como as pessoas estavam mais em casa, né, trabalhando em casa, então precisaria de alguém para poder estar limpando e tudo mais. Só que eu sou uma pessoa que não pensa muito. Então, assim, eu falei, menina, é isso mesmo, vamos lá. Cheguei em casa, fiz um banner e divulguei. E aí, os meus amigos que estavam trabalhando, aí começaram a me chamar. Foi aí que começou, né, aos pouquinhos, eu entrar aí nos lares das pessoas. E aí, pra internet, eu comecei a colocar o meu olhar como um cara fazendo faxina.
Então eu colocava as minhas experiências que eu estava tendo com as pessoas, a minha perspectiva do que eu acreditava através daquilo. E eu sempre também quis mostrar uma outra camada, né, dessa questão de fazer faxina, de trabalhar na casa das pessoas. Então, acabei, ao mesmo tempo que era uma renda para complementar, né, se transformou uma renda principal, assim, né? Então, foi através disso que eu comecei a pagar mais as minhas contas. Eu também percebi que eu estava ganhando bem mais quando eu estava trabalhando em hotelaria. Ai, Raca, a gente sabe que o trabalho doméstico é uma questão bem sensível no Brasil, né? Pela nossa herança escravocrata, porque a gente é uma sociedade extremamente desigual, porque a gente tem toda essa questão machista de patriarcado, porque a gente demorou muito para regulamentar a profissão de empregada doméstica. Todas essas questões, elas passaram por ti de alguma forma quando você decidiu ser diarista? Elas aparecem até hoje de alguma forma no teu dia a dia? Sim, tem a questão do preconceito de classe, racial, né? Tem a questão do gênero. Então, essas camadas sempre, de alguma forma, vai nos atravessar em algum recorte, né? Então, eu já sofri, de alguma forma, preconceito de classe, no sentido que teve um cliente que me dispensou pelo WhatsApp, eu já tinha atendido ele 3 vezes e ele falou, olha, não precisa mais vir porque você tem conhecimento demais e eu quero uma pessoa que seja menos instruída. E Oi? falou desse jeito, assim. Então ele falou, ainda eu fiquei muito mais chocado, porque ele falou bem assim, eu preciso de alguém menos instruída para poder explorar, porque eu quero que alguém só apenas entre e não queira mais sair. E aí eu fiquei muito chocado, assim, porque eu falei, gente, não é possível que uma pessoa ela tá falando isso numa naturalidade. Então foi daí que eu falei, gente, tipo, é uma profissão que as pessoas ainda veem esse peso, né, da escravatura, veem que a pessoa, ela tá fazendo um favor de estar te contratando para poder estar fazendo a limpeza na casa dela, sabe? Então, esses atravessamentos desses recortes, né, que a gente está inserido, de alguma forma nos atinge, sabe? Principalmente quando uma pessoa que ela já me contrata, ou então ela vai falar, eu faço faculdade, isso, aquilo, quando eu falo que eu faço faculdade, que eu tô num pré-intercâmbio, a pessoa ela já muda com você, ela já muda o olhar, ela já muda a maneira como vai querer se comunicar com você, sabe? Então, essas questões ainda é muito forte no Brasil, sabe? Nossa, essa declaração desse seu ex-cliente sugou minha energia, assim, foi um dementador, que eu não tenho palavras. E fora que você escutar isso, você fica, tipo, sem palavras, sabe? Nossa, não consigo nem imaginar, sinto muito que você tenha passado por isso. Deixa eu te perguntar, a gente falou de questões sociais, de afazeres domésticos. Antes de trabalhar com faxina, eu já vi, porque eu sou a pessoa que pesquisa, que é a sua vida, a pessoa que stalkeia a sua vida, que você sempre cuidava da casa dos seus amigos, né? Meio deixava as coisas organizadas e tal. Isso vem da sua criação, mesmo sendo homem, você teve essa relação que geralmente as meninas têm de forma errada, né? Só as meninas têm com os cuidados da casa, você dividia os cuidados da casa, como é que foi isso na sua criação? Eu sou um dos filhos, né? A gente foi em 6. Então, minha mãe, ela sempre ensinou desde criança a gente a se virar em casa. Tipo, olha, vai me ajudar aqui a passar um pano, lavar uma louça. E eu também vim de uma família, né? As minhas tias são empregadas domésticas, outras diaristas. Então, essa questão dos afazeres domésticos, então, sempre esteve presente na minha vida desde criança, né? Por exemplo, eu estava 5 anos já ajudando a minha mãe a fazer bolo, sabe? Então, foi algo muito muito presente na minha vida. Então, não foi nenhuma novidade para mim, se caso eu migrar para outra profissão, né? Porque eu já via isso como uma profissão mesmo. E essa não foi novidade, assim. É claro que eu não tinha essa vivência de estar trabalhando na casa das pessoas, entrando na intimidade delas para poder fazer o processo da limpeza. Eu sempre tive aquela experiência das minhas tias contando as experiências delas, a minha mãe mesmo sempre, na verdade, também presenciei a minha mãe, por exemplo, quando a gente era criança, minha mãe ia para casa de uma moça e minha mãe ela limpava em troca de comida,
sabe? E eu tava até recente conversando com minha mãe sobre isso, essa questão, né, que tipo, minha mãe levava a gente, todo mundo, sabe, os filhos assim, metade dos filhos, e a gente ia pra casa dessa mulher, tipo, de manhã e saía à noite, minha mãe sempre lavando, sabe? Tipo, lavando a parede, tirando cor, fazendo coisas terríveis, assim, sabe? Então, a gente escutava muita humilhação. Então, essa questão, né, dos afazeres domésticos, dessas experiências de diaristas, empregadas domésticas, sempre esteve muito presente na minha vida desde criança, sabe? Essa questão dos afazeres domésticos, ela entrou na minha vida também desde muito cedo como filha de mãe solo, assim, né? Porque como a minha mãe trabalhava o dia todo, estudava e tal, tinha muito essa questão de que, eu preciso que você se responsabilize pelos afazeres domésticos. Eu acho que isso também acontecia, de certa forma, contigo também, né, Marina? Sim, super. Acontecia porque as nossas mães trabalhavam muito cedo, né? A minha mãe saía para trabalhar às 5 horas da manhã, porque ela dava aula em outra cidade, e voltava às 6 da tarde. Então alguém ia ter que fazer as coisas, né? E sempre cai muito mais nas mulheres, né? Total. De fazer os afazeres domésticos. Então, o rapaz, ele vai focar em outras coisas. Então, ele não sabe? Então, tem muito esse peso, né? Ainda. Ô, Raca, e uma das coisas, assim, que a gente acha mais incrível no teu trabalho e na forma como você cria conteúdo é que você tenta estimular que todo mundo se torne uma pessoa com capacidade de limpar minimamente uma casa, ou de manter pelo menos o seu habitat, assim, em dia, né? Nas suas faxinas, você percebe que as pessoas têm real dificuldade de fazer o básico, e o que você considera como o básico para ser feito? Sim, sem dúvida. As pessoas, elas estão perdidas, sabe? A grande maioria dos meus clientes, que desde quando eu comecei, eu sempre peguei pessoas ou que estão morando sozinhas, ou as pessoas não estão tendo tempo, ou as pessoas não sabem absolutamente de nada. Eu já peguei clientes que não sabiam o que é uma água sanitária, sabe? Não sabiam, por exemplo, passar um pano. Igual, por exemplo, eu atendi recente uma moça que ela era recém-formada e tudo mais. A mãe foi embora, desde quando ela era criança, ela teve que se virar sozinha com o pai dela. O pai dela é um feirante, aqueles feirantes idosos que não vai fazer, sabe? Não vai limpar a casa. Então ela teve que se virar ali, e daí ela falava, eu preciso muito de ajuda para me poder saber limpar direito, as minhas tias ficam me julgando. Ela falou, inclusive, que contratou uma profissional, acho que era uma vizinha dela lá, e aí essa diarista falou pro pai dela, essa menina não tem mãe? E, tipo, aí eu fiquei assim, sabe, ouvindo, e aí eu peguei e orientei ela como poderia colocar a quantidade de água, a quantidade de produto, a forma que poderia estar passando o pano. Então, isso é muito real, sabe? Quando as pessoas, elas começam a comentar nos meus conteúdos, você tá falando óbvio e tal, eu sempre falo para as pessoas, o óbvio é na medida daquilo que você já sabe. Tem outras pessoas que não sabem de nada, sabe? Então, a minha forma, sendo diarista e criador de conteúdos, eu quero atingir essa camada de pessoas que não sabem absolutamente de nada. Eu quero simplesmente simplificar as coisas, sabe? Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, gente, tem N produtos que eu poderia indicar para as pessoas, mas eu quero indicar aquilo que elas já têm, e naquilo que ela já tem, que ela pode fazer da melhor forma possível, sabe? Se a pessoa ela conseguir se virar com um detergente só e um pano e tudo mais, ela vai conseguir se virar com outros tipos de produto, sabe? Então, isso não é uma questão só de você dizer, você tem que fazer dessa forma. Não, eu quero estimular que essas pessoas façam, sabe? Criando uma certa dependência e realização, sabe? Quando você não sabe de nada e você faz e deu bom, você vai se estimular para poder continuar fazendo, sabe? Então eu uso muito essa tática, assim, de incentivar as pessoas a gostar. Não falo gostar, né? Porque a gente sempre vai estar reclamando de afazeres domésticos. Mas eu sempre falo no sentido de você, sabe? Falar, não, eu preciso realmente fazer isso, sabe? É você se sentir funcional, como você falou. Então, a gente tem um episódio aqui nesse podcast muito antigo, que é de férias, que a gente fala sobre faxina. E eu briguei por esse episódio, quis muito fazer, porque eu acho faxina terapêutico. Eu odeio. Eu acho
maravilhoso, assim, não gosto todos os dias, tem dias que eu odeio e tudo Ai, mais, amiga. mas eu Mas acho... assim, deixa eu só falar uma coisa, assim, a gente tem esse discurso que é terapêutico e tudo mais, mas, gente, assim, é chato mesmo, sabe? Eu sempre falo pro pessoal, eu falei, gente, não, eu vou fazer sempre um lance de um dia da gente reclamar, sabe? Acho que Boa. quando a gente reclama, a gente consegue caminhar melhor, porque a gente fica, ai, sabe? Aquela coisa muito... Ótimo. Não dá certo. Não, eu concordo. O que eu acho terapêutico, só pra eu explicar aqui, pra fazer essa explicação breve, é a gente ver tudo uma zona, e aí você arrumar, e aí ficar com aquela sensação de casa limpa, sabe? É Eu acho que essa verdade. transformação de ambiente, assim, que acontece aqui em casa no sábado de manhã, parece que faz parte do descanso. Sabe? Faz parte Isso é do descanso verdade. deixar a casa limpa pra daí, beleza, parece que dá uma resetada no resto da casa, assim. Não é que eu acho uma delícia, tem semanas que eu detesto e tal, mas eu acho que é terapêutico nesse sentido, assim, no sentido de que a gente promove o nosso próprio, quando é a gente que faz, né, a nossa própria paz de espírito com a nossa casa, assim. Então eu acho Isso é que tem, mas eu verdade. também odeio em alguns momentos, tá tudo bem. Não, eu tenho muito essa sensação, assim, quando eu pego uma casa muito podre, sabe? Assim, você faz aquela Mas é que transformação e fala, tu pega também a rapa do É. tacho, né, gato? Tu pega umas casas que, pelo amor de Deus. ai, amiga, mas Socorro. é bom. Mas é bom? Ai, sim, porque eu fico, gente, olha, eu transformei isso aqui, ó, me sugou, mas olha, tá pã, entende? Então, me dá uma sensação muito gostosa, assim, um dever cumprido, sabe? É terapêutico, viu? Não. Eu já acredito que essa história, essa glamorização da faxina enquanto terapia aí é o patriarcado agindo para que a gente, mulher, ache e crie essa ideia de que, ai, não, olha como é gostoso fazer faxina, assim. Não, mas aqui em casa a faxina não é de mulher, aqui em casa a faxina é do casal. Lá em casa a gente divide muito menos, né? Mas a gente, porque moram numa casa muito grande também, então a gente meio que cria a sua dinâmica, assim. E temos a Solange, né? Que é o elemento fundamental de sucesso do meu relacionamento, que é tudo pra mim. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E a gente sempre chega na mesma conversa, porque a Solange odeia cozinhar. E eu adoro cozinhar, né? E aí ela fala, eu não sei como é que tu aguenta ficar aí fazendo comida. E eu falo pra ela, eu não sei como é que tu aguenta ficar aí fazendo faxina. A gente sempre entra nessa discussão, assim. Ô, Raka, mas eu amei também que você fez um fio recente dando dicas pros maridos, pros cônjuges lidarem com essa questão dos afazeres domésticos. E eu, inclusive, sei que você vai oferecer, tipo, uma consultoria, assim, pra esses homens, esses serizinhos, assim, os alecrim dourado. Conta pra mim como é que vai funcionar e como é que vai ser esse serviço e quais foram essas dicas que você deu aí pra esses rapazes. Então, Larissa, eu vou, né, como eu falei pra vocês, eu tô querendo focar muito no público masculino. Eu acredito que tem muitas pessoas que fazem conteúdos voltados para limpeza, só que eles fazem de uma maneira muito mais geral, né? E a partir de março, né, assim, está previsto a gente começar a direcionar alguns conteúdos específicos. Por exemplo, a gente está trabalhando para criar conteúdos voltados para homens e com um linguajar muito focado na realidade desses caras, sabe? Eu acho que a gente acaba focando muito na questão que os caras não sabem fazer nada, os caras não são funcionais e tudo mais. Só que a gente, né, os homens escutando isso, simplesmente eles vão, tô nem aí, sabe? Então, eu falei, não, então vou buscar focar muito na realidade dessas pessoas e trabalhar conforme dentro dessas dificuldades dos homens. Então, a consultoria, ele estaria voltado muito nisso, sabe? Trabalhar uma espécie de oficina, né? Começaria online mesmo, com 5 homens ali, trocando ideia e vendo a dificuldade dessas pessoas em relação a afazeres domésticos, sabe? Mas não seria uma consultoria focando muito nessa questão de julgar, porque você não sabe isso, porque você não sabe aquilo outro, mas a gente está trabalhando, fazendo com que essas pessoas, elas se tornem uma pessoa independente nos afazeres domésticos, e não precisar de que a mulher dele precisa lavar a louça, sabe? É a pessoa chegar, sabe? É aquele estímulo. Eu gosto sempre de falar, eu gosto de estimular as pessoas. Na medida que a gente vai estimulando, a gente vai conseguindo
mudar alguma coisinha, sabe? Não tô dizendo, não vou prometer milagre, mas eu vou prometer que a gente vai lançar alguma coisa aí. E espero que seja boa, né? Ih, vem muito aí, hein? Sim, acho que é muito massa isso que tu fala sobre a questão do interesse, né? Que muitas vezes os homens não têm interesse. E talvez esse seja a grande questão que dá certo aqui em casa, assim. O Bruno morou sozinho antes da gente morar juntos, mas ainda assim ele não tinha manha de fazer várias coisas em casa. Mas acho que é isso, ele nunca nunca deu a entender que, beleza, então você que faça porque eu não sei fazer. Sempre foi uma vibe muito, eu não sei fazer, me ensina para que eu possa fazer daqui por diante, assim. Essa é uma coisa que eu acho importante. E a outra coisa que eu acho importante sobre divisão de tarefas é que aqui em casa tem gente que dá várias dicas, assim, né? Tipo, não, façam uma lista de quem cuida do quê. Façam, né, dividam por setor da casa, sei lá, N dicas. Aqui em casa, a única coisa que funciona e funciona muito bem é o olhar atento sobre como está a cabeça e a rotina do outro. Então, assim, beleza, sábado de manhã é o nosso dia de arrumar a casa. Mas tem dias, tem semanas que eu não lavo roupa, eu não dobro roupa, eu não tiro roupa do varal, as roupas simplesmente aparecem dobradas no meu armário. E outras semanas em que, como quando ele tá corrido, quando ele tá com alguma questão pra resolver, eu cuido disso. Então eu acho que também tem uma coisa muito de querer se interessar em fazer. Óbvio que isso é constantemente renegociado, que tem fases ruins, que às vezes a gente renegocia algumas coisas, que a carga mental da grande maioria das coisas fica comigo, óbvio. Isso é o patriarcado agindo e ele nunca vai deixar de existir. Mas eu acho que tem um fator muito interessante e muito importante aí, que é os homens entenderem que eles precisam ter interesse, sabe? Sim, de Que não fato. dá pra alecrim dourado, como a Larissa falou, não dá pra achar que você vai ter uma pessoa em casa e essa pessoa vai cuidar de tudo. E aqui, obviamente, quando a gente tá falando de relacionamentos homoafetivos, geralmente já há estudos que mostram que um dos dois assume mais uma postura de cuidar da casa que o outro. Então, acho que a gente tem que. Isso que tem que ser despertado, sabe? Não é só o você precisa fazer porque você precisa fazer. É você precisa fazer porque é essa estrutura que vai sustentar essa casa de um jeito confortável para todo mundo, né? É verdade. E fora que isso é uma questão muito estrutural, né? Vem da base do machismo. Aí a gente vai entrar numa discussão tão aprofundada porque é muito doido, porque os caras simplesmente eles não têm esse interesse porque eles sabem de alguma forma que alguém vai fazer, sabe? Então, e claro, que quando a gente convive com uma pessoa que não faz nada, a gente tipo fala, mano, não é preciso, né, fazer alguma coisa, porque senão isso aqui vai virar um chiqueiro. Mas é muito isso mesmo que você falou, sabe? E eu acho que estimular esses caras é interessante, sabe? E você destinar com um linguajar que estimule essas pessoas também é interessante, sabe? Super. Eu acho que também não dá pra gente poder, tipo, falar de uma forma muito genérica. Por exemplo, se eu for conversar, por exemplo, tem muitos gamers que eles me seguem. Não vai ser o mesmo linguajar que eu tô trocando ideia com você, sabe? Porque simplesmente o cara fala, ai, gato, assim, não tô afim. Então, um trabalho muito de entender cada bolha, sabe? É isso que eu quero. Tipo assim, olha, eu tenho um assunto sobre faxina, eu quero, por exemplo, eu vou participar de uma live de um cara que é gamer. Então, eu vou falar sobre faxina com a galera gamer. Então, o meu linguajar vai ser totalmente outro, a minha forma de se comportar com essas pessoas vão ser totalmente outras. Então, é isso que eu quero estimular, sabe? Esse trabalho muito de formiguinha, sabe? E não colocando um pouquinho ali, um pouquinho ali, a gente tá indo. Que loucura. Eu tô aqui pensando também assim, a gente tá falando sobre adultos, pessoas que já estão aí vivendo a sua vida. E eu sei que você não tem filhos, mas tem sobrinhos. Também tem um sobrinho menino, assim. Você chega a pensar também sobre essa participação das crianças na execução das tarefas domésticas? Você nota que tem, assim, uma preocupação dos pais em ensinar de uma forma mais ou menos igual para meninos, meninas? Ou você acha que ainda existe essa pressão maior, assim, pra cima de meninas? Ai, ainda existe totalmente essa pressão, assim, pra cima das mulheres, principalmente para fazer afazeres domésticos, assim. Como eu sempre falo, é porque, assim, eu como diarista, eu não sou muito de entrar, né, de invadir, dar pitaco na vida das pessoas, dos meus clientes, principalmente.
Mas quando rola uma abertura, eu falo, na verdade, né, de você estimular isso desde criança aos filhos fazerem os afazeres domésticos, sabe? Eu acho que isso, começando na base que é desde criança, e sabendo essa importância de ter um local limpo, da manutenção, eu acredito que essa pessoa ela vai conseguir ser um pouquinho mais funcional, assim, nas coisas, sabe? Porque, de alguma forma, acho que talvez os pais, eles não querem que os filhos façam, então, vou esperar que eles sejam mais velhos para poder ter essa autonomia. Mas se a gente não estimular isso desde criança, talvez essa pessoa não tenha interesse. Por exemplo, já atendi clientes que tinham 20 e poucos anos e nunca pegou num balde, assim, para poder, limpar. Então, não sabe como reagir ali, ou então, como eu falei para vocês, que a pessoa ela já chega na fase adulta sem entender o que é uma água sanitária, porque tem pessoas que, por exemplo, que sempre teve diarista, sempre teve empregadas domésticas, que a pessoa ela faz tudo, e essa pessoa ela cresce sem autonomia, né? Acho que autonomia é a palavra, né? Nossa, conseguir ter total. autonomia pra cuidar da sua vida. A gente queria que você compartilhasse, então, nesse final de episódio já. Meu Deus, passou muito rápido, socorro. Verdade. Dicas, vai. Assim, a primeira dica é assim, gente, vamos lá. Você que tá ouvindo, abre agora o seu Twitter, o seu Instagram e siga o Raka. Porque as dicas, elas são abundantes, elas são constantes, elas são, assim, é um grande oceano de dicas todos os dias no seu feed sobre como limpar melhor as coisas e funciona, tá? Já fiz várias, funciona, é demais. Então, siga. Mas, pra quem ainda não te segue, então, pega dicas aí que você acha que são as que as pessoas mais se surpreendem quando você dá um produto que as pessoas não imaginam que seja pra isso. Uma escova de dente ali, né, Raka? Que é o fã da escova de dente velha. Escova de dente velha é tudo. Sim, sem dúvida, pra limpar aqueles cantinhos bem chatos. Mas assim, a minha dica que eu sempre dou, amigas, pras pessoas é o seguinte: faça uma coisa um pouquinho por dia, sabe? Acho que o que cansa as pessoas a fazerem faxina, elas juntarem, parece que vai juntar o ano inteiro pra poder limpar tudo num dia. Não, isso vai te cansar muito mais. Faz um cômodo por dia, sabe? Hoje eu vou limpar a cozinha. Hoje eu vou pegar, sei lá, um armário para organizar. Acho que você organizando isso de segunda a sexta e você sempre deixando o final de semana para descansar, acho que é bacana. Agora, se você tem só o final de semana para você fazer as coisas, mas pega, por exemplo, eu vou limpar no período da manhã, sabe? Não o dia inteiro, porque isso você não vai curtir o final de semana. Então, você também pode estar utilizando o que você já tem em casa, porque as pessoas elas tendem a querer comprar 1000 produtos e não usam nenhum, sabe? Porque eu já cheguei na casa de clientes que eles tinham, por exemplo, 7 produtos que era a mesma, que daria a mesma coisa. A mesma coisa. Então, não tem essa necessidade, sabe? Então, você pode, por exemplo, o que eu sempre falo, o detergente ele é muito versátil. O detergente ele vai lavar a louça, o detergente vai limpar o box do banheiro, vai limpar o chão. Então você não precisa, por exemplo, comprar um produto muito mais caro. Então acho que você já utilizar, por exemplo, também o do rodinho da pia, né? Você pode, por exemplo, limpar uma janela de vidro que está totalmente cheia de poeira e tal. Você não precisa gastar, por exemplo, com um rodo que vai ficar abandonado, aqueles rodos de vidro, porque já cheguei na casa de cliente que está abandonado ali. Então você usa o rodinho mesmo da pia da cozinha, que vai ser útil, sabe? Então você vai utilizar ele para limpar o vidro e também para puxar água ali da pia sem problema nenhum. Então, acho que as minhas dicas que eu sempre busco dar para as pessoas é o seguinte: é você saber utilizar o que você já tem, não você querer ficar gastando com 1000 marcas aí. Talvez eu me lasque porque eu acabo dando essas dicas e eu não fico impondo, sabe? Você tem que comprar um produto isso, porque tem muita gente que faz isso. Os publis aí. Mas eu sempre gosto de dizer para as pessoas, se você consegue se virar com o básico, mano, você consegue se virar com vários outros produtos legais que tem no mercado, sabe? Nossa, essa dica é excelente. Eu já fico pensando naquelas casas que tem um limpador para cada... Nossa, eu detesto. Para cada lugar.
Não, e tem muitos produtos muito equipamento para cada tipo de piso, um equipamento para cada tipo de superfície, tipo, difícil. Não, Sim. e haja espaço pra guardar tudo isso também, né? Não, sem dúvida. E fora que os apartamentos aqui em São Paulo são minúsculos, né? Então a pessoa, ela compra vários produtos e não utiliza aqueles produtos, muitas vezes fica exposto no sol, muitas vezes já peguei, deixa ali no sol abandonado, e aí ele estando ali exposto no sol, acaba perdendo a utilidade dele, enfim. Aí eu sempre busco ficar orientando pra galera, sabe? São coisas muito simples que a galera não sabe, sabe? Então, acho que é você ter aquilo que você precisa, sabe? Não ficar acumulando, porque a gente é consumidor, a gente tá no capital, a gente sabe como é que é, a gente adora comprar as coisas. Então, a gente compra, mas também não usa, né? Arrasou. Boa, incrível. Pra gente fechar esse bloco, eu queria que você completasse a frase assim: se preocupar em deixar a casa limpa é importante porque... É importante porque a gente consegue viver melhor, sabe? Eu acho que a gente tendo uma casa limpa, a gente consegue se sentir bem e ao mesmo tempo a gente consegue estar pertencido àquele espaço ali, sabe? Então, eu, por exemplo, quando a minha casa ela tá podre de suja, eu falo, meu Senhor Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem reconheço, né? Então, acho que é isso, você se sentir bem e pertencido nesse espaço que te trouxe boa energia, sabe? Bom, depois da faxina vem a mesa de bar com um copinho de cerveja na mão e aquele papo gostoso com as amigas e amigos. Eu, inclusive, depois do último bar, assim que encontrei umas amigas, eu saí até com uma garrafinha de produto de limpeza pra testar, tá? Juro pra vocês. Lia, né? Lia, minha amiga, que é a dona das gambiarras e coisa, ela falou, não, usa esse aqui, que esse aqui faz isso. Tô usando pra tudo em casa e tá funcionando. Mas, né, temos nossos recadinhos primeiro, né, Marina? É isso aí, então antes das nossas dicas, não esquece de seguir a gente lá no @donasdaptoda em todas as redes sociais e também avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts ou aí onde você está ouvindo nos tocadores de áudio. E se você quer ajudar a financiar o Donas, esse projeto que continua independente, dá um confere lá em apoia.se/donasdaptoda, que a partir de R$5 por mês você recebe a newsletter, tem cupom de desconto e mais um monte de coisas legais que estão por vir. Raca, já falei, quem não te segue tá usando a internet errada. Nossa, muito errado. Tá? Mas enfim, faz o teu merchan. Fala aí onde é que as pessoas te encontram. Projetos, conteúdos, cursos, encontros, intercâmbio, conta tudo. Ó, gente, vocês já podem seguir lá no Twitter e no Instagram, que ele é o mesmo, né? O mesmo nick, que é Homem Diarista. E os projetos a partir de março eu vou começar a dar consultorias e oficinas voltadas para faxina. Tá aí saindo o meu website também, que vai estar tudo lá. Eu quero fazer uns conteúdos legais. Eu também vou fazer algumas viagens em alguns estados para gravar conteúdos voltados para faxina. Vai ter conteúdos focados em homens, que é essa ideia de estimular cada vez mais esses caras aí a serem independentes e não precisar da mãe, do pai, da esposa, do namorado, quem for, para poder dizer o que eles precisam fazer. Setembro, tô fazendo aí o processo do intercâmbio. Chiquíssimo! Demais! Ai, amiga, eu tô assim, ó. Eu tô assim numa ansiedade que eu tô assim no suco de maracujá o tempo inteiro. Ai, que delícia! Vai ser incrível. Sim. Vai ser incrível e a gente vai acompanhar tudo. Você trata de postar Óbvio. tudo, por favor. Mulher, eu vou assim, ó. Cada lugar eu falo, meu amor, olha isso aqui. Porque assim, eu sou desse, né? Eu gosto de me expor, né? Muito Boa. bom. Se expõe que a gente gosta de te ver. Ah, obrigado. É isso. E vai lá no Twitter, eu sempre vou estar lançando o que vai surgir. Inclusive, eu tô também terminando a graduação, gente. Eu não aguento mais. Então, graças a Deus, tô terminando. E é isso. Tudo. Raca, a gente também tem aqui na mesa de bar um momentinho pra indicar 2 coisinhas que você tá curtindo no momento. Pode ser livro, série, filme, produto, arrobas, o que você quiser. Olha, o livro, eu tô lendo um livro que é Hobby como um Artista, né? Porque assim, eu estudo marketing, então esse livro tem me estimulado a ter um olhar novo sobre criatividades, assim. Então tá sendo bem legal essa leitura.
E assim, música, eu vou falar umas músicas de faxina. Então eu gosto de ouvir um pagode. Ai, a gente ama. olha aí, Raka, venha ser nosso amigo. A gente tem uma playlist de pagode. A gente ama. Ah, é bom. Olha, eu vou indicar a música Dança da Vassoura. Menina, assim, eu sempre falo pros meus clientes o seguinte: gente, só me deixa ouvir a minha música e fazer a faxina de boa, que tá tudo certo. Você ouve música faxinando? Ah, eu escuto. É a primeira coisa quando a pessoa vai me contratar. Me deixa escutando música. É isso. Boa. Ai, muito bom. Adorei. Vai você aí, Marina. Então tá, eu quero indicar, já que a gente tá falando de faxina, quero indicar a Verô, do Faxina Boa, que tem uma história também muito legal relacionada à faxina de conquista, né? De ser uma mulher que conquistou coisas em relação à faxina e que carrega outras mulheres. A gente já recebeu a Verô aqui num episódio sobre economia e cuidado, né? Economia do cuidado. E foi super legal. Tem várias entrevistas dela nas redes sociais. A história dela é muito, muito, muito legal. Então, assim como o Raka, é muito legal acompanhar a história da Verô. E aí, quero indicar uma indicação que o negócio é o seguinte, rolou uma treta aqui no nosso roteiro. Porque eu coloquei essa indicação no mesa de bar e a Larissa comentou atrás, Raka, pode olhar que você tá com o roteiro aberto. A Larissa colocou atrás, o quê? Eu ia indicar. Então é uma indicação dupla. Conjunta. Foi tudo Raka, junto. você tá vendo que é verdade, né? Eu não tô mentindo pros ouvintes. Então, vamos indicar um episódio da Rádio Novelo que chama Maria e Café. O Rádio Novelo é um podcast da produtora de podcasts, né, da Novelo, sobre histórias, contando histórias e a cada semana um tema diferente. Todos os episódios são muito bons, eu gosto muito do podcast, mas esse episódio especificamente, Maria e Café, é um episódio belíssimo, é um episódio leve e ao mesmo tempo muito emocionante. Não vou dizer quem é Maria, não vou dizer quem é Café, vai lá e ouve porque é realmente lindíssimo. muito, Já muito, vou muito... escutar. E quem não chorou ouvindo esse episódio tá assim, já morreu por dentro, assim, porque é muito bonito. E fala sobre um assunto muito interessante. Inclusive, quero aproveitar essa indicação para mandar um beijo pra Natália. Mandei esse episódio para ela. Ela escreveu um livro sobre o assunto do qual esse episódio fala. Também lembrei dela nesse. A Natália Alcântara, mandei um beijo pra ela, mandei esse episódio pra ela, então sei que ela é nossa ouvinte. Um beijo pra você, Nath. Bom, as minhas dicas vão ser um Twitter também, que tem muito a ver com os conteúdos que o Tio Virso, que é outra pessoa que eu amo na internet, publica, que é o @WeirdMedievalGuys. Medieval Guys. São os caras estranhos da Idade Média, basicamente, com ilustrações maravilhosas, assim, bizarras, que, assim, gente, o ser humano realmente é uma coisa muito maravilhosa. Eu sou apaixonada por esses perfis bizarros, assim. E aí, aproveitando então, além da dica do Maria e Café, que eu assino embaixo junto com a Marina, eu quero indicar os episódios que a Deia, do Não Inviabilize, fez na semana de aniversário do podcast, que fez 3 anos, né? A Deia é maravilhosa, ela é perfeita, todo mundo é apaixonado por ela. E ela fez essa semana 2 episódios que se desdobraram em 3, na verdade. Um deles contando uma história por 3 pessoas diferentes envolvidas nessa história. E assim... Que massa! É foda, assim, ó, foda. É muito legal. O primeiro ela conta a história de uma mulher, depois de um cara, depois de outro cara. E cada um ali tem uma versão do que rolou, sabe? E é incrível. E a outra história é uma história que começou como um amor nas redes e virou um picolé de limão. E que também ganhou aí 2 desdobramentos. E ficou incrível. Recomendo demais. Recomendamos Deia, né? Tudo que Deia faz, você vai lá e faz. É perfeito. É tudo. Não, e eu amo, e eu sou apaixonada pelos Luz Acesa, mas eu sou a pessoa mais cagona que tem, assim. Eu amo Luz Acesa, eu amo quando ela faz semana temática de Luz Acesa, mas eu sou a cagona. Eu não consigo assistir filme de terror, não vejo nada, só Luz Acesa que eu amo. Perfeito. Raka, muito obrigada pela sua participação. Estamos muito felizes, honradíssimas. A nossa roupa de faxina hoje virou assim, vestido de gala para te receber. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Estamos muito felizes e sucesso nos seus projetos novos. Conte com a gente para tudo. Obrigado. Eu agradeço vocês pelo convite, assim. Fiquei muito empolgado. E obrigado, assim. Eu só tenho a agradecer mesmo. E sucesso pra gente. Sucesso pra gente, Tudo. Sucesso pra gente. Um beijo, gente. Até semana que vem. Beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.